Paz e bem, irmãos e irmãs. Que a luz da fé preencha o seu coração. Nesta sexta-feira, a Igreja celebra a memória de Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, homem de inteligência brilhante, coração inquieto e vida profundamente transformada pela graça de Deus. A liturgia de hoje nos lembra que a sabedoria de Deus supera toda e qualquer sabedoria do mundo. Os planos de Deus não sucumbem, eles perduram e se realizam. Somos convidados a manter acesa a lâmpada da fé, vivendo com o coração desperto para o encontro com o Senhor, buscando a graça necessária para viver a nossa vocação e missão. Celebremos com fé. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria. A pregação a respeito da cruz é uma insensatez para os que se perdem, mas para os que se salvam, para nós, ela é poder de Deus. Com efeito, está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a perspicácia dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde o mestre da lei? Onde o questionador deste mundo? Acaso Deus não mostrou a insensatez da sabedoria do mundo? De fato, na manifestação da sabedoria de Deus, o mundo não chegou a conhecer Deus por meio da sabedoria. Por isso, Deus ouve por bem salvar os que creem por meio da insensatez da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e insensatez para os pagãos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, esse Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é dito insensatez de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é dito fraqueza de Deus é o mais forte do que os homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração vão perdurar. Transbordem toda a terra a bondade do Senhor. Aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: O noivo está chegando! Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, as leituras de hoje nos levam a refletir sobre o significado da cruz para nós e nos convidam a manter acesa a chama da fé. Na época de Jesus, para muitos, a cruz parecia loucura, fracasso, escândalo. E até hoje, para muitos, a cruz representa apenas peso, dor, sofrimento. Mas São Paulo, na primeira leitura, apresenta a cruz como centro do anúncio cristão. Para nós cristãos, a cruz é o reflexo do poder e da misericórdia de Deus, já que foi pela cruz de Cristo que Deus nos revelou o seu amor e poder de forma plena. Deus salva não pelo caminho do orgulho, da aparência e do poder humano, mas pelo amor que se entrega. Com o salmista, hoje cantamos a bondade do Senhor que transborda em toda a terra. Os seus planos permanecem para sempre e sua misericórdia é infinita. No Evangelho, Jesus nos apresenta a parábola das 10 virgens. Todas receberam o convite para esperar o esposo.
Todas tinham lâmpadas. Todas adormeceram quando a espera se prolongou. A diferença apareceu quando se ouviu o anúncio: o esposo está chegando. 5 eram prudentes e levaram óleo consigo. 5 eram insensatas e tinham apenas a lâmpada, sem a reserva necessária. É importante perceber que Jesus não condena o cansaço. Todas adormeceram. A questão não é nunca sentir fadiga, tristeza ou desânimo. A questão é não deixar faltar o óleo. A prudência cristã é preparar o coração antes que chegue a hora da prova. Nós não devemos esperar uma grande crise para começar a rezar, nem esperar uma tentação para decidir que queremos ser fiéis, nem esperar a doença para descobrir que Deus é o nosso refúgio. O óleo representa essa vida interior que não pode ser improvisada. Ninguém consegue emprestar a própria conversão. Podemos receber ajuda, conselhos, orações e testemunhos. Contudo, cada um de nós precisa colher pessoalmente o óleo, a graça de Deus. A fé dos nossos pais é uma bênção, mas não substitui a nossa resposta. A oração da comunidade é um tesouro, mas não dispensa o nosso encontro pessoal com o Senhor. A participação na igreja é indispensável, mas precisa tornar-se uma vida realmente entregue a Cristo. A parábola também nos ensina que existe uma urgência santa. O grito acontece no meio da noite, quando ninguém esperava. Jesus termina com uma advertência: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Vigiar não significa viver em pânico, como quem espera uma ameaça. Vigiar significa viver acordado para Deus. Significa não adiar indefinidamente a conversão. Muitos de nós podemos dizer: um dia eu volto a rezar. Um dia eu perdoo. Um dia eu mudo. Quando a vida melhorar, eu me aproximo de Deus. Mas o Evangelho nos chama hoje. A graça de hoje é suficiente para o passo de hoje. A vida de Santo Agostinho, cuja memória hoje celebramos, ilumina esta liturgia. Ele também conheceu a inquietação de quem procurava a verdade, mas ainda não tinha entregado totalmente o coração a Deus. A sua história nos mostra que a conversão não é um tipo de utopia reservada a pessoas perfeitas. A conversão é uma obra da graça acolhida por uma pessoa real, com passado, feridas, dúvidas, desejos e lutas. Santo Agostinho nos ensina que, quando apagada, a lâmpada pode ser reacendida quando nos deixamos alcançar por Cristo. Nascido em Tagaste em 354, Santo Agostinho foi filho de Santa Mônica, cuja memória celebramos na liturgia de ontem, por quem foi catequizado, mas cujo exemplo não seguiu. Era inteligente, sensível, apaixonado e desejoso de alcançar a verdade, mas durante a juventude deixou-se conduzir também pelos prazeres, pelas ambições e por escolhas que o afastaram da prática da fé. Em Catargo, dedicou-se aos estudos e viveu uma relação da qual nasceu seu filho Adeodato. A leitura de uma obra de Cícero, Hortênsios, despertou nele o amor pela sabedoria e fez nascer uma pergunta que o acompanharia por muitos anos: onde está a verdade capaz de dar sentido à existência? Agostinho voltou-se para a Bíblia, mas naquele momento não soube reconhecer sua profundidade. Depois aproximou-se do maniqueísmo, que prometia explicar racionalmente o bem e o mal. Com o tempo, porém,
percebeu que aquela doutrina não respondia às suas inquietações. Seu coração continuava sedento. Ele alcançou êxito profissional, mudou-se para Roma, mas nenhuma conquista conseguia trazer paz à sua alma. Em Milão, Agostinho passou a ouvir as pregações de Santo Ambrósio. No começo, queria apenas observar a habilidade do bispo como orador. Entretanto, a palavra anunciada por Santo Ambrósio começou a penetrar em seu coração. Agostinho compreendeu que a Escritura conduzia a Cristo e que a fé não era inimiga da razão. A verdade que ele procurava não era apenas uma ideia, mas uma pessoa viva, Jesus Cristo, o Verbo eterno feito carne. Em agosto de 386, durante uma profunda crise interior, Agostinho ouviu uma voz que lhe dizia: pega e lê. Tomando as cartas de São Paulo, abriu-as e encontrou o trecho de Romanos que o exortava a abandonar as obras das trevas e a revestir-se do Senhor Jesus Cristo. A palavra, naquele momento, tornou-se para ele um chamado concreto à mudança de vida. Foi batizado por Santo Ambrósio na Vigília Pascal, em 24 de abril de 387, na Catedral de Milão. Após o batismo, desejou retornar à África e viver uma vida de oração, estudo e comunidade. Em 391, foi ordenado presbítero. Poucos anos depois, em 395, foi consagrado bispo. Aquele homem, que pretendia servir a Deus em recolhimento, compreendeu que também era chamado a servir o povo, ensinando, pregando, cuidando dos pobres, formando o clero, defendendo a fé católica e conduzindo os fiéis à unidade da verdade. Agostinho foi um pastor incansável e um escritor extraordinário. Entre suas obras estão as Confissões, relato espiritual de sua busca e conversão, e a Cidade de Deus, além de numerosos sermões e tratados. Sua inteligência foi colocada a serviço da Igreja, não para exaltar a si mesmo, mas para conduzir as pessoas ao encontro com Cristo. Por isso, é venerado como bispo e doutor da Igreja. Morreu em 28 de agosto de 430 em Hipona, no norte da África, aos 75 anos. Sua vida confirma a mensagem do Evangelho de hoje. Não basta ter uma lâmpada nas mãos, é preciso conservar o óleo da fé, da oração e da conversão. Hoje, elevemos as nossas orações a Deus e peçamos que, pela intercessão de Santo Agostinho, a nossa inquietação não nos leve a fugir de Deus, mas a procurá-lo com sinceridade. Que Ele nos ajude a compreender que o nosso coração só encontra descanso quando repousa no Senhor, e que a verdadeira sabedoria nasce quando abraçamos a cruz de Cristo com fé, esperança e amor. Que a nossa vida se torne encontro, testemunho e missão. Santo Agostinho, rogai por nós. Oração. Senhor Jesus, luz que vence as trevas, nós te louvamos por tua palavra que hoje toca o nosso coração e pela vida dos santos que nos inspira. Nós nos colocamos diante de ti com humildade e confiança. Tu conheces nossas buscas, nossas inquietações, nossas distrações. Neste dia nós te pedimos, acende em nós a lâmpada da fé, dá-nos o óleo da perseverança, para que não vivamos apenas de aparências, mas de uma amizade verdadeira contigo. Ensina-nos a abraçar a sabedoria da cruz, a confiar na bondade do Pai
e a permanecer fiéis nas pequenas coisas. Santifica a nossa casa, nosso trabalho, as nossas lutas e os nossos relacionamentos. Pela intercessão de Santo Agostinho, concede-nos fome e sede da verdade, amor pela tua palavra e coragem para recomeçar. Que na hora da tua vinda, tu nos encontres vigilantes, com o coração aberto e a lâmpada acesa. Tu és o caminho, a verdade e a vida. A ti pertencem a nossa esperança, o nosso presente e toda a nossa eternidade. Nós confiamos em ti. Nas cidades grandes, aproxima os que estão distantes e faz nascer comunidades vivas, fraternas e missionárias, e ajuda-nos a viver a nossa vocação. Amém. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que você permaneça vigilante e conserve acesa a lâmpada da fé, confiando que a bondade do Senhor transborda sobre a sua vida. Apoie este trabalho de evangelização, deixando o seu joinha e o seu amém nos comentários. Uma sexta-feira abençoada para você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser. Paz e bem.